Tá gravando? É Cristo ou é caos? Salve, salve, amigos e inimigos do Rei. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Cristo Caos, o podcast do Cristão Otimista. Nós declaramos a vitória do Cristo ressurreto em tempos turbulentos. E cá estou aqui de novo com meus amigos Geoffrey e Gabriel para conversarmos sobre mais um tema. Salve aí, amigos do Rei. Salve, amigos do Rei e inimigos também, né? Que não sabe quem está assistindo. Para o episódio de hoje, dando continuidade então a essa temporada, a primeira temporada do nosso podcast, a gente já falou sobre o caos, falamos sobre Cristo e seu reinado, e queremos falar um pouco hoje sobre um aspecto muito importante, né? Que é sobre a centralidade da adoração na vida da igreja. Porque uma tentação que a gente pode ter a partir dessa perspectiva de luta contra o caos é, como o nosso amigo Geoffrey falou, politizar a igreja como um partido, né? Então, a gente pode começar esse podcast falando um pouco sobre a importância e o papel central da adoração na vida da igreja. Um tema que vai ser abrangente por vários episódios vai ser o tema da centralidade da adoração e do momento de adoração, o culto, na vida do ser humano, homo adorans, e na vida da igreja. Então, o nosso propósito no episódio de hoje é avançar para falar um pouco do lugar da igreja na praça pública. Mas é importante que entendamos que a igreja sai, o exército do Senhor sai desse lugar de adoração, que essa é a parte central, né? Agora, em vários episódios vindouros, vamos sempre voltar a esse tema de o centro é a adoração e é daí que flui tudo, né? Assim, o tema do episódio. E hoje o tema do episódio é o lugar da igreja na praça pública, né? Sim. Então, vamos ver se a gente consegue meter tudo isso dentro de uma hora. Sim, e estamos preparando esse episódio, né, também, um episódio especificamente para tratar de adoração, de liturgia, e dentro do contexto da adoração como a principal arma da igreja contra o caos, né? Enquanto a igreja adora, Deus destrói os seus inimigos. Deus traz ordem ao caos. Isso por meio da adoração do seu povo. Então a gente está preparando um episódio para isso, mas enquanto isso, nós vamos também falar do envolvimento do cristão e da igreja na praça pública, né? Porque o fato da adoração ser central não diminui a importância do cristão, né, em várias esferas da sociedade, adorar também ao Senhor e ali trazer a ordem de Cristo para essas esferas. Né? Quando Jesus entra em Cafarnaum, é interessante que ele está pregando ali em uma sinagoga, local de ensino público da palavra, e onde há local de ensino público da palavra, há culto. O ensino público da palavra é culto. Então, um endemoniado, ele aparece. O simples fato dele aparecer começa a profanar ali o local de adoração e de ensino. Então, Cristo o expulsa. Então, diante do mundo caído, o que nós precisamos fazer é expulsar as impurezas. Mas isso acontece mediante uma submissão a Cristo, que começa na adoração, quando a gente reconhece Ele como Senhor e como Rei. Então, as impurezas do pecado que entrou no mundo, elas saem do meio da educação, elas saem do meio do trabalho, elas saem da esfera política, quando a igreja ela assume o seu papel, o seu posto de adoração. Quando ela terceiriza isso para atos públicos como fim em si mesmo, ela não resolve a situação. Muito pelo contrário, ela apenas contribui com o caos para que isso se perpetue. E olha, o trecho bíblico que você traz é importantíssimo, não só falando assim que assim, Deus perdoa os pecados e purifica o povo de Deus e então os comissiona, né? Lhes dá missão para sair no mundo e ir conquistando. Mas também não é só, para ser bem franco, Jesus expulsa os demônios e uma pessoa, não só o pecado. O culto cristão não é para os pagãos.
é a adoração do povo de Deus. Isso não quer dizer que assim, visitantes não são bem-vindos, mas eles são de fora, eles são excluídos da ceia. Isso não é para eles, isso é para o povo de Deus. E nós deformamos a adoração a Cristo quando nós modificamos a igreja e o seu culto, a sua adoração, para agradar os não crentes. Uhum. Né? Então, Sim. nós já concebemos da missão da igreja de forma totalmente errônea. Né? A gente não está alcançando o mundo com isso. Não. O culto é renovação de pacto. O culto é para o povo de Deus, para o exército de Deus. Você vai proclamar o evangelho para o teu vizinho, para o estrangeiro, para a pessoa lá no trabalho, quando você sair daqui, armado e abençoado, né? O nosso culto como povo, ele é para Deus e para nós. Amém. E é interessante a gente tocar também a liturgia. A ordem de culto, ela fala muito sobre esse fluxo, como a gente falou, que nasce ali da adoração e transborda no mundo, né? Porque o culto começa com o chamado à adoração para a renovação pactual. Ali nós cantamos, nós ouvimos o Senhor, somos abençoados por Ele, comungamos com Ele e depois somos enviados, comissionados, né? E isso se repete semana após semana. Uhum. E é exatamente nesse envio que nós influenciamos o mundo, sal e luz, né? Então isso é muito importante porque a adoração precisa também ter uma liturgia correta, que vai treinar o nosso coração, como você falou, que vai nos armar, né? Adestrar a nossa mão, as nossas mãos para a batalha de segunda a sábado, né? Por assim dizer. E é interessante também isso que o Jofre falou a respeito do culto não ser para os pagãos, mas ser para o povo de Deus. Estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando a respeito da importância da liturgia e sobre como a liturgia ela molda a sociedade. E aí ele levantou um questionamento assim, ele falou: Gabriel, a liturgia não molda a sociedade. Eu falei: como não? Ele: não molda. Onde é que a liturgia está mudando o Brasil? Beneficamente? Boa pergunta. Cara, a resposta dele já está na pergunta. Talvez a gente esteja fazendo da forma errada. Talvez a gente não esteja fazendo o que o Danilo falou. Eu falo isso com o contexto Brasil, né? Contexto igreja no Brasil. Não me refiro a denominações específicas, mas a igreja é visível no Brasil. Talvez a gente não esteja fazendo da forma correta. Talvez o culto está sendo contaminado. Ao invés da gente influenciar a praça pública está influenciando o culto. E o fato de muitas igrejas se amoldarem para agradar os pagãos faz com que elas se conformem com o espírito deste século e com os padrões deste mundo. Por exemplo, é muito comum igrejas terem, no Brasil, no contexto evangélico, tendo aquele conceito de adoração individualista. Então, por isso em muitos contextos apagam, né, as luzes, porque quando apagam as luzes fica mais confortável. Não, eu estou adorando a Deus aqui no meu individualismo, para que ninguém me veja, para que eu não fique desconfortável. E aí elas cantam ali com seu emocionalismo e quando acaba ela assiste uma palestra, acaba o culto, ela vai embora. Então tem uma mentalidade consumista também. E a gente está numa sociedade que é individualista, que é consumista, que é egoísta, que é hedonista. E a gente tem muitas liturgias no Brasil que refletem o egoísmo, o individualismo, o hedonismo. Então quando ele fala, a liturgia está moldando em quê? Cara, está moldando. Talvez a questão é nós no Brasil, igreja no Brasil, estamos fazendo isso da forma correta? Talvez esse seja o questionamento. Assim, tem dois lugares que querem que os clientes se sintam confortáveis com o que eles estão fazendo pela escuridão. Uma é a igreja tipo bola de neve evangélica e a outra é um bordelo. Assim, vamos fazer na luz, né? Para poder ver o que estamos fazendo e ver quem são os nossos irmãos e fazer isso juntos como um
povo, e não como um mero indivíduo que não quer saber quem está do lado dele, que prefere não saber quem está do lado dele. Não, Deus fez que fôssemos um exército. Aí um exército sai para conquistar, né? Amém. Gabriel falou algo interessante sobre se a liturgia não está influenciando ou transformando a sociedade, por assim dizer, é porque talvez a praça pública está influenciando a liturgia, né? O desejo por agradar os pagãos tem feito com que a igreja seja irrelevante no mundo. E aí entra essa questão, que é o principal tema do nosso podcast, que é o espaço da igreja, o espaço da Bíblia na praça pública, né? Então, primeiramente, a gente pode deixar claro que uma igreja que busca ser agradável ou querer agradar a praça pública já é uma igreja que se vendeu a ela, né? Então, ela não tem como impactar, ela não tem como transformar uma vez que ela está sendo transformada. Então, assim, a pergunta que eu quero fazer é o que a gente quer dizer ao afirmar que existe um lugar legítimo para a Bíblia no espaço público, na praça pública, no debate público? Bem, se nós realmente acreditamos que a nossa religião é a religião do Rei e Criador do Universo, se realmente cremos na Bíblia, se cremos que a nossa religião é, na verdade, como a vida em si é, e nem precisamos, eu gosto da palavra religião, só para deixar isso registrado, mas nem precisamos da palavra, porque estamos falando apenas da vida. A vida é uma vida de comunhão com Deus. A vida é uma vida de comunhão dos santos uns com os outros. Então, o mundo é a mesma coisa. Esse mundo é de Deus. Essas dualidades que criamos, essas categorias falsas, não. Isso tudo pertence a Deus. Isso vai requerer de nós assim, um comprometimento e um entendimento de que essas divisões são divisões falsas, né? Essas categorias que criamos, elas, assim como falamos que a igreja está sendo penetrada, digamos, pela praça pública, a igreja tem que reverter isso. E por quê? Porque tudo, assim, num universo trinitário, feito por um Deus trinitário, num universo do um e dos muitos, ao mesmo tempo. Categorias são úteis, mas as categorias não são definitivas, né? Sempre existe elasticidade e interação. Quando nós falamos, por exemplo, da divisão entre religião e Estado, quando falamos do Estado laico, isso, no seu melhor entendimento, é uma coisa artificial para ajudar no entendimento. Mas não é como a vida funciona. Não foi assim que Deus fez as coisas. As coisas sempre interagem, sempre. Não tem como evitar isso. Então nós fingimos que nós podemos ficar à parte, ficamos com nojinho, e aí nós concedemos o que pertence a Deus. Então nós temos que reverter isso. Se nós não, como igreja, informarmos a praça pública vai informar a nós. E não sempre por maldade, mas porque as interações vão acontecer. E nós estamos fingindo que é possível dividir, não é. Pegando o gancho aqui, consigo lembrar de Salomão, quando ele acaba tendo muitas esposas nas suas alianças políticas, e então ele constrói altares para os deuses delas. Quando a gente olha de uma perspectiva tipológica, entendendo que Israel é a igreja, então nós podemos compreender que o mesmo ocorre hoje. Quando, na tentativa de exercer a hospitalidade com um estrangeiro, ao invés de convidá-lo a adorar o Rei dos Reis,
que está nos céus, que tem as nações por herança e que zomba dos seus inimigos, a gente acaba construindo altares para que os pagãos que entram como estrangeiros em nossas comunidades locais, nossas igrejas locais, exerçam a sua espiritualidade adorando os seus altares, dos seus deuses. Então, eles se achegam a nós sem arrependimento, sem metanoia, sem transformação, sem redenção, e nisso eles acabam vivendo as mesmas vidas que tinham antes em nosso meio. Porque nós estamos introduzindo na liturgia altares para que eles possam se achegar. E eu entendo a preocupação do nosso contexto aqui no Brasil, é muito comum, eu não sei se lá nos Estados Unidos do Joffre houve muito isso também, mas a ideia de nós precisamos tomar cuidado para não espantar, nós precisamos tomar cuidado para que a pessoa possa se sentir acolhida. Sim, mas sim. Esse cuidado, a gente não precisa se preocupar tanto com ele. Porque se a gente estiver exercendo o que Deus manda, de amar os nossos inimigos e de exercer hospitalidade para com o estrangeiro, nós já vamos estar sendo fraternos com os pagãos. Mas o maior ato de amor que podemos dar a eles é mostrar que o nosso Deus não gosta dos deuses falsos deles. É. E que não há uma guerra entre os dois, porque o Cristo vivo é o que prevalece. E que é isso vai incomodar, né? Isso vai incomodar. Há alguns incômodos que não tem como a gente fugir deles. É. Acho que nenhuma sociedade caída vai querer ouvir que Cristo é o dono dela por herança e que por isso precisamos nos arrepender de nossos pecados. Por mais que a gente fale do amor de Cristo que nós devemos falar, esse amor que é tão grande que dá o seu brado em uma cruz, o mundo vai se incomodar com o amor de Cristo. Porque ninguém quer ouvir que Cristo morreu pelos nossos pecados e que isso exige de nós arrependimento e submissão. Então, o fato é que, sendo fraternos e sendo hospitaleiros, mesmo assim nós vamos incomodar o mundo. Paulo foi um ótimo exemplo disso no Novo Testamento, nas suas várias viagens missionárias, né? Os governantes, os mercadores, né? Sempre assim, reclamavam. Por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo criava uma certa consternação, né? Você quer mesmo que deixemos de adorar a Ártemis? Você quer mesmo que deixemos a adorar aos nossos deuses? Isso vai nos destruir. É isso mesmo que nós queremos. Isso vai te trazer nova vida. No fim, estamos querendo abençoar. Eu acho que uma ótima amostra disso é Paulo em Atenas, né? No Morro de Marte. Eu não sei como é a expressão geralmente em português, mas né, assim, ele está lá em Atenas e ele fala para os atenianos que, olha, vocês têm aqui um monumento ao Deus não conhecido, ao Deus desconhecido, né? E ele diz, eu vou falar para vocês quem é esse Deus. E sabe quem é esse Deus? É o Deus que salvou a cidade de Atenas de uma praga há vários séculos antes. Eles não sabiam a quem agradecer. Então, Paulo está dizendo, assim, isso pode fazer parte da sua história, né? É só agradecer a Deus, ficar grato a Deus e começar a adorar o Deus verdadeiro, né? Assim, isso eu acho Paulo nesse momento muito, assim, ele quer mesmo que os atenianos entendam e que participem e que se unem ao povo de Deus. Ele está disposto a se sacrificar para isso. Mas ele também não vai, assim, largar a mão da verdade do evangelho em si, né? Isso não é assim para vocês, isso é para Deus. Vocês que vão se arrepender e vocês que vão se dar conta que, olha, o Deus que anda cuidando da gente é esse Jeová, é esse Jesus Cristo. Amém. Sim. E é interessante o Joffre trazer o apóstolo Paulo, e inclusive entre os atenienses, porque Paulo, nesse contexto,
ele traz o evangelho, ele traz as escrituras para o espaço público, para o debate público, Sim. correto? Para a praça pública. E como que a gente responderia aos nossos irmãos que têm dificuldade nisso? Que têm dificuldade em entender que Cristo e sua palavra são autoritativas também para nos guiar em como nos organizamos como uma sociedade, em como produzimos cultura, em como educamos. Porque, por exemplo, para citar uma autoridade recente, ela, inclusive cristã, chegou a dizer, numa sabatina, na Bíblia, na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. Né? Uma dicotomia que a gente já denunciou como pietismo, né? Em que nós achamos que a Bíblia tem algo a dizer apenas a nossa vida privada, máximo a nossa família e igreja. E não só isso, tem outros debates que a gente pode encontrar, que eu até compartilhei recentemente no nosso grupo, de um cristão que falou que não iria debater o aborto a partir da Bíblia, mas a partir da filosofia, a partir da ciência. Não que seja descartável argumentos baseados na ciência, mas a gente percebe claramente que os cristãos têm dificuldade em trazer a Bíblia para o debate público, às vezes até por influenciado pela praça pública de que não há autoridade nas escrituras para que ela seja citada. Então, até desnivela como se a história, a ciência, a filosofia tivessem um peso maior na argumentação, nos debates públicos, do que a palavra de Deus. Sim. Então, como que a gente pode ajudar os nossos irmãos a entender a importância que a Bíblia tem legitimamente no espaço público? E que a gente não precisa ter medo de usá-la para defender aquilo que é correto. Olha, tem muitas coisas aí que nós devemos desempacotar, né? E vamos. E há vários princípios que assim são determinativos, vão nos ajudar a entender e a fazer o correto. Mas assim, eu ia falar uma coisa antes de ceder o microfone para o Gabriel, e aí eu acho que a gente pode ter um vai e vem, né? Porque tem tantas ideias dentro do que você acaba de dizer, Danilo. Mas o que eu vou começar é com isso. Então, o Mendonça, né, disse, na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. Isso é um exemplo dessa divisão que eu acabo de acusar os crentes de fazer, né? Mas ele está fazendo de uma forma espelho, meio que ao contrário. Mas é a mesma forma de pensamento, né? Então, o que ele está dizendo? Que o Supremo não é a vida. Olha, se as decisões feitas no Supremo não afetarem minha vida, tudo bem, tá, pode. Não precisa da Bíblia lá, porque não tem nada a ver com a vida. Mas, infelizmente, sabemos que o que o Supremo decide tem seu efeito nas nossas vidas. O Supremo faz parte da vida. E como é que nós não vamos ver que isso é no mínimo, igual com a igreja? Se certas coisas acontecem na igreja, estão acontecendo na vida. Se coisas acontecem no Supremo, estão acontecendo na vida. Se coisas acontecem na academia com filosofia, está acontecendo na vida. Se coisas acontecem no mercado de câmbios, em investimentos, isso está acontecendo na vida. É tudo mais integrado do que nós queremos imaginar. Nós preferimos imaginar que está tudo isoladinho. Não. A gente está nesse grande oceano e tem que nadar. Graças a Deus, fomos equipados para isso, pelo Espírito Santo. Mas talvez essa fala ela esteja enraizada num pressuposto de uma interpretação equivocada de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a Deus o que é de Deus, a adoração. A César, a vida pública, a Constituição. Só que tudo é adoração. Claro que a gente vai separar aqui o que é adoração pública, o que é a adoração comunitária no dia do Senhor, que é o culto de renovação pactual, e a adoração vida. Na adoração domingo, a gente está reunido no Jardim do Éden. Depois de domingo, a gente está expandindo o Éden para o mundo, isso vai afetar a Constituição, isso vai afetar tudo.
Então, essa fala, ela cria um dualismo, muitas vezes, a partir de uma interpretação equivocada de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O ponto é, não tem como agradar a Deus na igreja e desagradar a Deus na Constituição, porque a gente não pode servir a dois senhores. Não. Quando a gente deve dar a César o que é de César, é as coisas que Deus estabeleceu que são devidas como tributo para os governantes. Como Paulo disse, dar tributo a quem deve ter tributo. Não é ter César como um segundo senhor abaixo de Cristo. Cristo é o único Senhor. Não há outro Quírios. Ele não divide sua glória com ninguém. Há apenas um. E a partir do momento em que eu falo que eu não vou discutir na praça pública usando as escrituras, então eu estou mostrando que eu posso ter outra epistemologia, outra base, outra ética, sem ser a palavra do Senhor. Uma vez eu postei no meu Instagram uma vez a respeito, perguntar lá, por exemplo, sobre psicologia. E assim, eu fiz um comentário ponderado, não sou nenhum especialista no assunto, mas fiz um comentário ponderado. Acho que eu não agradei muito dos meus colegas que iriam preferir que eu fizesse um comentário bem mais duro. Não fiz um comentário ponderado, falei que a gente pode ter um certo diálogo, aproveitar o que há de bom em algumas abordagens, mas eu falei que para as questões do coração, o aconselhamento bíblico é suficiente, porque as coisas da alma, não me refiro a coisas patológicas, as coisas da alma é Cristo que resolve. E chegou uma pessoa que discordou, falou, você não pode analisar, avaliar a psicologia a partir do cristianismo. Eu falo, não, eu posso, não só posso como eu faço, porque como pode disse sim. Lewis, o cristianismo é o sol que me faz ver tudo. Então, se eu não olhar sobre as óticas do cristianismo, eu vou olhar sobre as óticas de outra pessoa. Pode ser de Freud, pode ser de Skinner, pode ser de outros. Mas se houver choque com Cristo, eu tenho que ficar com Cristo. Como Paulo diz, vocês têm a mente de Cristo. É a partir dela que eu vou olhar tudo. Não posso ter outro Senhor. Essas divisões radicais entre categorias, essa mania de ter certificado para tudo, né? Assim, concedidas pelo Estado. Todo esse jeito de pensar é tão surreal. E isso começa a nos afetar, afeta o pensamento evangélico. Eu até enxergo nas palavras do Mendonça, do André Mendonça aqui, um certo crescimento do pensamento normal do evangélico, né? Porque ele poderia ter dito, olha, a Bíblia no lar, ou a Bíblia na igreja, a Constituição na vida. Né? Eu acho que ele realmente quer que a Bíblia tenha mais influência, que dirija a vida dos cristãos, mas ele não tem como pensar sobre isso. E por quê? Porque ele foi catequizado nessa fé de mingau, né? De crentes que não querem, assim, ser radicalmente bíblicos, né? Preferem não fazer esse sacrifício. Então ele não tem nenhum linguajar para expressar o que ele quer. Fala aí, Danilo. Não, você usou dois termos interessantes, né? Você falou cristão mingau? Mingau. Foi isso? Sim, mingau. E falou que... Eu digo porque você contrastou com a ideia de um cristão radical, certo? Sim. E eu acho que o contexto dessa frase dele foi numa sabatina para ele ser aprovado para o Supremo, né? E qual era a crítica feita a ele? Ele era se eu não me engano, um juiz terrivelmente evangélico. Ele passou presbiteriano. Acho que esse era o termo, né? Então, eu acho que exatamente para fugir de uma visão, digamos, mais radical, teve uma postura querendo dizer, não, eu vou usar a ideia de um Estado erroneamente laico, né? Essa ideia. E como você bem explicou em outros podcasts sobre a diferença entre instituições, separação entre instituições, mas isso não tem a ver necessariamente com separar a religião das instituições. E aí, talvez para fugir desse estigma de que ele seria um cristão fundamentalista, radical, no Supremo, ele às vezes, né, tentou fazer isso. E aí acaba que o tiro sai pela culatra e acaba revelando uma dicotomia, né, que fere, acredito, a compreensão bíblica do reinado de Cristo sobre todas as coisas.
E essa compreensão bíblica do reinado de Cristo sobre todas as coisas é exatamente o que Gabriel acaba de trazer. Então, estamos falando de categorias e como entender tudo isso. Nós não temos que entrar em filosofia e falar de categorias e falar do e dos muitos. Nós temos apenas que entrar em pensamento bíblico. E é como o Gabriel falou. Quando nós nos unimos para adorar a Deus, é aí que os céus começam a se encontrar com a terra. E é por isso que nós dizemos que a liturgia, né, ela vai moldando. E que o povo de Deus vai mudando. Por quê? Porque o céu e a terra vêm se unindo, e o céu vem invadindo a terra. E se partimos desse ponto de pensamento, aí nós enxergamos que é o avanço do exército de Deus. E cada vez que somos comissionados, somos missionados. Missão dada. E todo mundo sabe o que se faz com missão dada, né? Então, isso pode mudar o nosso pensamento. Começando com o céu está entrando na terra, como vemos no Novo Testamento e no livro de Apocalipse. Amém. Um parêntese também que é interessante a gente fazer. O Joffre, ele falou a respeito de muitos de nós terem aprendido de determinada forma por muito tempo. Nós precisamos olhar para o contexto do evangelho brasileiro e, assim, eu não sei quem vai estar assistindo esse episódio, mas eu acredito que possam ter irmãos que assistem esse episódio que participem das mesmas indignações que a gente em ver algumas coisas no contexto evangélico brasileiro. E a gente fica, cara, impressionante, num sentido ruim, e deixa indignado mesmo. Mas a gente precisa ter misericórdia, porque precisamos compreender que o que influenciou o contexto evangélico brasileiro não foram os mártires de Guanabara, não foram os huguenotes, não foram os calvinistas. Foi o evangelicalismo. Foi o evangelicalismo, inclusive, berço dos presbiterianos do Brasil, o evangelicalismo como berço dos batistas do Brasil. Tudo já começou dessa forma. Tudo já começou com um pietismo sutil, velado, disfarçado. Então, nossos pais, nossos antepassados aprenderam assim, nossos pastores antigos de denominações, de seminários, foram aprendendo assim de geração em geração. E quando a gente fala a partir do papel da igreja na praça pública, isso assusta, porque são conceitos que irmãos piedosos que estão na fé e no ministério há 50, 60 anos nunca ouviram. Nunca ouviram. Então, para eles, o que já era algo do cotidiano de João Calvino é algo muito novo. Sim. Então, talvez algo essencial e que a gente aprende na teologia dominical, na liturgia, é a paciência, em entender que algumas coisas não vão ser mudadas do dia para a noite, mas que é necessária essa sensibilidade pastoral na transformação dessas coisas. Eu sempre penso no fim de Filipenses, o Filipenses capítulo 3, onde diz que nós devemos viver conforme o que já conseguimos. Né? E a ideia aí é muito importante, porque com o que o Gabriel está trazendo, e esse episódio inteiro, na verdade, o irmão pode ficar pensando, olha, é muita soberbia isso aí, né? E olha, nós cremos que Jesus ensina essas coisas. Nós cremos que é isso que a Bíblia fala. Se estamos errados, um dia vamos descobrir isso, né? Cada cristão deve proclamar o que ele entende, com toda a sua força. Então, nós achamos que estamos certos, então estamos proclamando isso. Não é soberba nenhuma. Agora, eu pergunto algumas coisas partindo daí. Uma é, o que você está proclamando? O que você está fazendo para dar glória ao Rei Jesus Cristo? E a outra é, qualquer um de nós deve ter a
a nobreza de atitude de perguntar a outro: entendes o que lês? Né? Então, realmente, eu acredito que um dos problemas mais fundamentais da igreja brasileira é o não conhecer as Escrituras, de não estar na Bíblia sempre. Mas isso não é só questão de quanto tempo você passa por semana lendo a Bíblia, quanta Bíblia tem no culto, né? Vocês leem a Bíblia no culto. Não é só questão disso, também é questão daquele entendes o que lês, né? E quando os nossos mestres e pastores nos alimentam com mingau, é muito difícil crescer, né? Mas o que isso deve gerar em nós é um apetite para ir atrás de comida mais forte. E também um adendo, porque realmente pode ter gente que vai ouvir e vai falar: nossa, eles estão sendo presunçosos, arrogantes. Mas reconhecer as limitações dos nossos irmãos não é desprezá-los, não é diminuí-los e não é diminuir a piedade deles. Há irmãos piedosos que são muito mais maduros na fé do que nós, que são muito mais vividos do que nós, que amam o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mas eles também, e vejam, foram catequizados. E foram catequizados de uma forma. E foram catequizados de uma forma onde conceitos dos quais estamos discutindo aqui assustam. E o nosso trabalho é justamente sendo capacitados pelo Senhor, no nosso meio e onde estamos inseridos, com sabedoria da parte de Deus, buscar trabalhar para que isso possa ser desconstruído aos poucos. Vai ter limitações e vai ser dentro daquilo que é possível, né? A gente não vai poder dar passos maiores do que a perna. Mas talvez as próximas gerações que virão vão poder continuar trabalhando isso que irmãos estão começando a discutir agora. No Brasil, né? Agora no Brasil, porque há séculos passados, no meio da reforma, já era muito discutido. Então, para a gente poder caminhar já para o fim, então, desse episódio, eu queria que a gente falasse também sobre um equívoco que há sobre a nossa compreensão de que a Bíblia deve influenciar a sociedade, de que ela deve ter um papel de autoridade na nossa sociedade. Porque muitas vezes o que pode ser acusado, pelo menos duas, a primeira é que a gente está querendo forçar as pessoas a se tornarem cristãs, né? E contra isso a gente pode falar claramente que, na verdade, o que transforma o coração é o Evangelho. O Espírito age no coração dos seus eleitos por meio do Evangelho. Então, querer que a palavra de Deus influencie e guie a nossa organização social, cultural, não é querer uma conversão forçada das pessoas. Podem contribuir um pouco com isso para a gente tirar esse equívoco de que a presença da Bíblia na sociedade é uma tentativa de converter forçadamente as pessoas à fé cristã. Uma das coisas que eu não gosto de fazer é acusar outros da famosa projeção, né? Que muitos acusam muitos cristãos de projeção, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu falar que a homossexualidade é pecado, é porque eu sou secretamente homossexual, né? Eu estou projetando isso aí. E é ridículo essa lógica, né? Mas eu vou apenas comentar que comunistas querem que o que eles creem nos seus corações domine o mundo. Por quê? Porque eles acham que é o melhor para todos, né? Eles acham que a humanidade vai ser melhor e a vida vai ser melhor se todos forem comunas, né? E se a gente puder matar todos os indesejáveis. Olha, talvez haja um pouco de projeção nessa pergunta, né? O que os comunistas fariam se tivessem o poder? Iam colocar todo mundo contra a parede. Já vimos isso. Nós, sim, acreditamos
que a Bíblia é o melhor padrão, o padrão perfeito para a vida humana e, portanto, para a vida civil, para a vida da sociedade. Mas nós servimos um Deus de paz. Isso não quer dizer que o Estado não vai ter a sua espada, mas isso quer dizer que nós conquistamos pela paz, que nós conquistamos pelo sacrifício. Quando nós ganhamos, não é porque nós te matamos, é porque nós morremos. A nossa luta é uma luta de ressurreição. Então, não tem que ter medo dos morteiros e das metralhadoras. Aí isso ia ser tão poético. Aí eu estraguei com o meu sotaque. Não tem que ter medo dos morteiros e das metralhadoras. Metralhadoras! Mas, se você quer continuar sendo o seu próprio rei, se você quer continuar no pecado e arruinando as vidas, não só a sua vida, mas as vidas dos outros, então sim, tem que temer, porque as nossas armas, as armas espirituais que trazemos, vão terminar com isso. Isso vai ser, sim, uma forma de morte que você vai ter que encarar. E nós, sim, queremos trazer isso para a sociedade. Por quê? Porque o seu vício à pornografia faz parte da escravidão às pessoas. A sua mania de sempre estar trabalhando nos domingos faz parte do seu abuso de outros operários e outros trabalhadores. Você já vive uma vida que abusa dos outros, que é uma mini ditadura. E sim, nós vimos para liberar você e os seus vizinhos disso. Então a sua vida vai sim mudar, mas a nossa espada é a espada da paz, do autossacrifício. É uma morte de verdade, você deve ter medo. Mas nós não somos comunas para colocar todo mundo contra a parede e metralhar. E pegando assim o gancho que o João falou, é interessante a questão da projeção, porque geralmente aqueles que perguntam para nós, e é uma pergunta capciosa, não é uma pergunta honesta, sincera, que realmente querem entender. Sim. Perguntam, vocês querem impor a palavra de Deus, a Bíblia, para todo mundo? Mas aí a gente poderia perguntar novamente, será que sou eu que estou querendo impor, ou é você que está querendo impor o marxismo, o naturalismo, o comunismo para o mundo? Porque a grande questão é que se nós vamos ser coerentes com o aspecto de que não há neutralidade, então vamos ter que ser coerentes com o fato de que todos nós temos uma forma de visão, todos nós temos uma forma de pensar, e todos nós vamos seguir algum tipo de filosofia, algum tipo de moral, e a vida, ela é religiosa, a cultura, ela é religiosa, porque o coração do ser humano, ele é adorador por natureza. A grande questão é o que ele adora. Então, quando alguém nos questiona porque nós queremos que a Bíblia tenha centralidade na praça pública, está questionando porque, na verdade, eles querem que o Deus deles tenha centralidade na praça pública. Então, esse é o primeiro questionamento que a gente precisa fazer quando alguém nos questiona isso. Quando alguém nos faz esse tipo de pergunta capciosa. Uma outra questão também, nós podemos apelar para a história. É claro que nós não somos empiristas, a gente não quer ficar tentando convencer as pessoas com base em evidências e tudo mais, mas se a gente for olhar para um aspecto histórico, veremos que tudo que houve de benéfico na sociedade foi por conta das escrituras. Então, se o marxista hoje ele tem liberdade para poder falar as asneiras que ele fala e querer doutrinar a educação, é porque existe educação. E se existe educação para todos, é graças à igreja, não foi graças a Marx. Se existe saneamento básico para todos, houve muita influência de Genebra, culturalmente, historicamente, em relação a isso, por exemplo. Então, o cristianismo, em toda a sua história, e a igreja, assumindo o seu papel, foi o que beneficiou a sociedade. Se a gente tirasse... E quando é que as coisas começaram a desandar? Foi quando quiseram matar Deus. Foi quando tiraram ele da cidade. Foi no iluminismo. É quando falaram, a gente quer filosofia sem Cristo, a gente quer religião sem Cristo, a gente quer ciência sem Cristo, queremos tudo sem Cristo. É aí que começou a desandar. Não começou a desandar, começou a melhorar. Melhorou tanto que teve 2 guerras mundiais, teve nazismo, teve fascismo.
Enfim, teve todas essas atrocidades sanguinárias e horríveis, que, na verdade, nasceram com base na oposição ao Evangelho. Sim. Aí vai vir um comunista maldoso e vai falar, mas Gabriel, o Hitler era cristão, ele fez isso em nome do cristianismo, a gente não tem culpa se tiveram pessoas que usaram o nome do Senhor em vão para cometer atrocidades e quebrar o sexto. Mas ele falou de forma muito, muito bruta que ele odiava o cristianismo e a igreja. Mas olha, a gente está entrando num episódio que a gente deve fazer contra o iluminismo, né? Mas o que o Gabriel tá dizendo, esse mito do iluminismo, esse mito da modernidade é muito importante para eles, né? O iluminismo foi fundado como nós vamos matar a Deus, vamos sair da igreja e da religião, e para justificar isso, vamos ter que acusar a igreja e a religião de crimes. Então, as chamadas guerras da religião, né? Horrores! E aí, foi a partir daí que realmente começou a era mais sanguinária da história da humanidade. E não só pela tecnologia, mas pela filosofia mesmo. Então, a pergunta, o Gabriel falou das pessoas fazerem perguntas honestas, né? Ou desonestas. Então, a pergunta para o pagão, para o não cristão, para ele realmente fazer, examinar com cuidado, tentar responder com honestidade. Já houve uma época, uma era da cristandade. E nós concedemos que muitos males foram cometidos. Tá? Ok, agora, a pergunta honesta para se fazer. Compare a civilização do Ocidente com a cristandade e a civilização moderna e do iluminismo. Quem que tem um arquivo, um CV melhor? Os da cristandade ou os modernos? E quem que tem um CV melhor sem entrar na divisão de poderes, nas esferas, a igreja ou o Estado? Quando a igreja corre descontrolada ou o Estado corre descontrolado, qual que é pior? Bem, os exemplos que temos até agora, acho que é o Estado que é mais perigoso. No mínimo, tem que pensar sobre isso. E a sociedade brasileira é uma em que o Estado nem é... Conceptualizado o Estado como um possível monstro nem entra na cabeça. A gente consegue pensar em pais e famílias como monstros. Conseguimos pensar na igreja como um potencial monstro. Mas o Estado é sempre benéfico, é sempre bonzinho. Por que nós pensamos dessa forma? Porque fomos propagandizados. Fomos catequizados pela sociedade. Isso mesmo. Assim. Então, o nosso conceito sobre o que é moral, sobre o que é ordem, sobre o que deve ou não ser religioso, provém do Estado e não da Escritura. É a Escritura, por exemplo, que fala qual é o papel dos governantes. Mas a gente prefere ouvir os governantes do mundo atual e do judiciário atual dizer o que um político pode ou não fazer. A gente coloca eles na centralidade e não as Escrituras. É isso. E o caos está aí para mostrar, né? Sim. E Geoffrey, você falou sobre, às vezes, a imagem que nós temos da igreja como um potencial monstro, né? Eu acredito que isso é também bem presente quando a gente pensa numa sociedade guiada pelas escrituras. Você pensa assim, não, vai sair daí muitas atrocidades, muitas injustiças. Então, existe também essa visão de que se a Bíblia, né, coordenar, se ela organizar a sociedade, a gente vai ter abuso, a gente vai ter problemas e eles recorrem a exemplos históricos, como você citou. Só que eu acho que ignoram um ponto fundamental quando a gente fala sobre isso. Vamos usar, por exemplo, os 10 mandamentos, que é o resumo da lei moral, né, de Deus. E esses mesmos mandamentos são resumidos por Jesus em 2.
que é amar ao Senhor e ao próximo como a nós mesmos. Então nós vemos que o resumo da lei de Deus é o amor ao Senhor e ao próximo. Diferente da imagem que tem de que essa lei causaria qualquer tipo de abuso ou injustiça. Então, assim, o próprio Cristo ensina que a lei, ela é boa. Que a lei, ela honra ao Senhor e ela beneficia o nosso próximo. Ela honra, ela ama, ela protege, né? Ela respeita o nosso próximo. Então, o que a gente está defendendo é que essa lei, a bendita lei do Senhor, justa, perfeita, ela possa guiar também a esfera civil. Sim. Que ela possa também nos trazer orientação e direção de como julgar, de como educar. Então, o que o nosso Senhor diz é que essa lei é boa. E quem afirma o contrário, de que uma suposta, né, influência cristã causaria males no mundo, ignora a palavra do Senhor, que diz que, na verdade, é o contrário. Por isso que a gente tem que associar a lei com o amor na sociedade. E só resgatando um pouco sobre as armas dos cristãos, né? Quando a gente diz que os cristãos vão guerrear, e eu achei assim fantástico a maneira com que você falou, Geoffrey, sobre a gente guerrear e morrer para que os outros possam viver, né? Essa linguagem também que Paulo utiliza, é que a igreja utiliza a espada do Espírito, né? Que é a palavra que a gente está falando, a Bíblia no espaço público, para cortar esses corações, para ferir esses corações. E o Espírito age nesses corações. Então é pelo convencimento, é pela proclamação do Evangelho. Isso é a função da igreja. Mas já o Estado, ele tem a função de usar, sim, uma espada, de julgar, de condenar, né? De exercer o seu chamado, que é diferente da igreja. Ambos debaixo da autoridade de Cristo, exercendo o seu papel. Só essa distinção também que eu acho importante, porque muitos podem nos interpretar mal, né? E assim, alguns vão querer interpretar mal. Uma coisa que eu vou dizer, assim, estamos chegando no fim do episódio, é que vamos ter que ter mais sobre esse tema. E por quê? Porque nós estamos falando sobre o papel da igreja na praça pública, né, na sociedade. Perfeito. Mas aí também começamos a falar, assim, acho que em uma progressão bem natural, da teonomia, de uma teonomia da equidade geral, né? E isso eu sei que estou usando termos técnicos, já chegando no fim do episódio, não vou explicar tudo isso aí, mas existe uma diferença entre como o Estado e os crentes que no Estado estão apoderados, como eles aplicam a Bíblia ao seu trabalho, e a voz da igreja, né? E a voz profética da igreja em um lugar público. E claro que existe muita interação nisso aí, mas eu acho que seria interessante fazer um episódio mais focado na ideia da praça pública e da voz profética, e também um episódio mais dedicado à teonomia mesmo. Vamos nessa. Vamos. O João falou. Então, as considerações finais para a gente poder encerrar. Considerações finais. Bom, o Danilo falou a respeito dessa espada. Uma boa forma da igreja exercer essa espada é, ao invés de no domingo, no dia do Senhor, nossos irmãos estarem indo para a rua fazerem manifestações de rua, eles estarem na igreja, ao redor da mesa de Cristo, cantando salmos, cantando a palavra de Deus. É quando a gente canta a palavra de Deus, quando nós cantamos a palavra de Deus, é que as trevas se dissipam. Não quando a gente está invertendo os papéis, né? Então, quando a gente deixa de exercer o nosso papel como adoradores para achar que pela força humana é que nós vamos ganhar a sociedade, nós estamos pecando contra o Senhor e nós não estamos trabalhando para que Cristo seja visto e reconhecido como Rei. Então, uma boa forma da gente usar a Bíblia como espada é reconhecer como ela deve ser usada.
E não é na rua, no dia do Senhor, fazendo marcha para partidos políticos. É no dia do Senhor, juntos à mesa de Cristo, cantando a sua palavra, cantando os salmos. Amém. Sempre de volta a essa ideia do Homo Adorans. A minha palavra final vai ser uma recomendação de um autor, um pensador colombiano, Nicolás Gómez Dávila. E eu recomendo ele assim, para leituras curtas que te ajudam a entender como que o comunismo é o resultado inevitável do homem adorar a si mesmo. Então, se o ser humano é Deus, se não há Deus por cima dele, se o ser humano é Deus, é inevitável, é uma lógica inexorável, que Dávila faz um ótimo trabalho mostrando isso, uma sociedade absolutamente comunista e feia. Gente, a verdade, a bondade e a beleza, sempre juntos. E, olha, nós queremos uma sociedade que exista baixo o reinado de Cristo, que só em Cristo se encontram essas coisas, inclusive a beleza. Eu vou pegar a ideia do Jofre para terminar, então. Sim, a Bíblia na vida e a Constituição, o Supremo, faz parte da vida. Então, a Bíblia no Supremo e na Constituição também. Amém. Então, você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela audiência e nos vemos no próximo episódio. Cristo é Rei ou tudo se desmorona? É Cristo ou é caos? O Gabriel gostou bastante do comentário do Bordello. Dá pra ver na cara dele.